na época certa, hein, meu irmão? Ah? Tu fez a cirurgia na época certa, hein? Oi, Alex. Boa noite, Alex. Boa! E aí, beleza? Beleza. Noite, boa noite. Boa noite, seu lindo. Boa noite. Aê! Boa noite. Oi, Agora Boa sim. noite, Alex. Boa Olá. noite, seu João. Boa noite, Virgínia. Jura, Boa querida. noite. Sérgio. Boa noite a todos. Reinaldo, Obrigada. grande Reinaldo. Buenas. Buena. Seu Den... Ô, seu Mindo mostrou o bigode ali. Esse bigode impõe respeito demais. É o gaúcho da fronteira. A coisa tá feia lá, porque pro seu Mindo tá com casaco, rapaz. É, mas aqui também tá, viu? Aqui tá frio aqui em Floripa. É. Aqui tá frio também, viu? É, né? É, eu tô brincando, Agora mas chega Blumenau 10 também tá graus, frio. eu acho. Votorantim, eu não sei, porque eu estou em Votorantim, mas é o do ladinho, Uhum. tá bem frio. Muito bonita a sua blusa, viu, João? Parabéns, você tem bom gosto. Obrigado, igualmente. Combinam sempre. Vocês combinam? Parece que toda segunda-feira vocês já sabem. A segunda-feira nós vamos pôr, viu, João? É, pois é. É isso aí. Blusa Aquela de outra- flanela e tal, isso é muito bom. Os caras compram na mesma grife lá. Bom, É que eu não você- sei, né? Eu acho que o João olhou, porque ele não estava com aquela camisa. Eu acho que ele olhou, te enxergou e disse, pá, vou pôr. Não, isso aí é loja C&A ou Renner. Tem no Brasil todo. Ou é no camelódromo ali, aqueles camelódromo bom aí, você encontra umas roupas boas também. Né? Aqui na Zona Norte tem uma loja ali que vende roupa feminina e a masculina também. Ah, Rapaz, como tem promoção ali, cara. então, Essas camisas pretas que eu uso aqui, que tem um emblema de Viu, Alex? várias Aqui marcas, tem brechó. muito barato. Os brechó aqui, às vezes, coisas novinhas, Ah. baratíssimas. sem dúvida. O brechó aí também é bom. Você quer ver brechó bom é nos Estados Unidos, meu amigo. Não é por nada não, mas lá, os brechó de lá, que as roupas... Mas vou te dizer, As mas- roupas lá são feitas, na sua maioria, com exigência de qualidade maior, né? E lá tem lojas que você entra, rapaz. Eu tive lá uma vez só, nos Estados Unidos, e eu me esbaldei. Eu trouxe 4 malas, eu e a Solange, de coisas de lá. Aquelas malas bem grandes, sabe? E nós fomos nessas lojas de tipo brechó, doação e tal, e tem muita roupa e tudo zerada, assim, nova mesmo, né? E eles doam, tem pessoas que falecem e tal, mas as lojas são do tamanho desse supermercado aqui que a gente tem, esses hipermercados, são imensas, e tem de tudo, tem móveis, tem sapatos, tem tudo que você imaginar, você monta uma casa, tranquilamente, assim, com tudo, né? Tem Legal. cada Para roupa. nós que não temos essa exigência, né, Alex? Sim, Os americanos são. Eu, por exemplo, tenho Pois um é. computador aqui, eu acho que estou há 5 anos com ele. Eles trocam Então. de 100 em 6 meses, né? pois é. E muito barato, viu? E as coisas para eles lá, né? Para nós tem que converter, a gente perde. Assim, perde, mas ainda assim tem muita coisa lá que é muito barata mesmo. Você compra, assim, roupas por $1, $2, né? Roupas Alex, melhores, aquelas $5. Então é você bem... lembra quando saiu aqueles computadores do Alcore? Sim, lembro. Esse meu é daquela época. Ah, olha aí. Lembro porque eu trabalhava com computadores também. Só que eu comprei um i3 naquela época pelo preço do Alcore. Sim, muito bom. Eu consegui, Muito conversei bom. com o cara na loja lá e pai.
Mas só que eu acabei, nem eu percebi, eu dei 2 entradas no mesmo mês, que eu comprei 1º de dezembro, e aí veio uma entrada no 1º de dezembro e a outra... Mas mesmo assim foi uma baita de uma vantagem. Não, geralmente é. Eu comprei o meu também aqui, bem barato, assim, do que valia, o meu é 1,7, mais forte, mas também comprei bem. E realmente lá os preços são mais baratos. A gente aqui trabalha mais que o americano, que a gente aqui rala, né? O brasileiro trabalha mais. É verdade. Paga mais imposto, é um dos maiores impostos do mundo. E a gente, quando vai comprar carro e esses equipamentos tecnológicos, a gente paga o dobro para mais do que eles pagam lá. Vai comprar um carro lá para você ver como é que é. Todo mundo tem porque é barato para quem recebe lá em dólar, mas aqui o imposto é terrível, é muito alto. Vai fazer o quê? E assim mesmo se compra, né? Nós no frio e o irmão Denis ali na praia. Ah, não, mas esse Eu irmão sei, ele sempre eu sei. muda. Ele está sempre no outro lado do mundo, né? É. Aí, ó, pelo jeito, aí deve ser Indonésia. Ele gosta de vários cenários, né? O cenário, aquele dele é o mesmo, né, cara? Só ele que muda de posição ali, sabe? É isso aí. Tudo bom, Milton? Tá sem áudio, Nilton. Boa noite. Pode abrir o áudio aí. Oi, boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Bom te ver, Nilton. Muito bom. Tudo bem, querido? Graças a Deus. Oi, Alex. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Oi. Você com a gente aqui. Obrigada. Ô, Alex, eu gostaria de pedir oração. Posso pedir agora? Pode falar. Pode. Pelo meu tio Venino. Ele está com câncer. Descobri isso ontem. Mas você pediu na passada por ele. Foi. Foi pedido pelo senhor Venino, Essa semana que eu descobri isso mesmo. Tá ok. Ele está meio nervoso, tá aquela coisa, né? E descobri que com saudável não tem nada, de repente acho uma doença dessa. Mas eu agradeço. Obrigada. Estaremos orando, sim. Amém. Amém. Boa noite, Elaine. Bom ter você aqui conosco. Ivone e João. Oi. João e Ivone, boa noite. Bom ter você também conosco aqui. Márcio, e aí, Márcio? Tudo bem, rapaz? Tudo bem, irmão? Gostei do seu cabelo, meu irmão. Tá aprovado aí, viu? Bem-vindo. Tirei para lavar. Tá certo, tá certo. Essa é boa. Essa eu não tinha ouvido ainda, não. Tirei para lavar, é bom. Boa noite para todos. Boa noite, Alex. Boa noite, Elaine. Bem-vinda. Boa noite. Escuta. Tá dando eco, né? É porque deve ter dois celulares aí ligados na sua casa. Só tá eu liguei para meu celular só, estranho. Pois é, pode ser, então, a configuração do seu áudio. Luiz Cunha também acabou de entrar, bem-vindo. A Neia está aqui também. Sandra. Oi, Alex. Olá, João. Agora. Tudo bem? Você está bem? Graças a Deus. Sou Niltinho. Então, tá bom. Olha o cabelo, Alex. Ontem não deu para ver. Ô, Alex, aqui no vídeo está marcado. O que aconteceu aqui no vídeo ontem, Alex? Bom, Sandrinha. No vídeo estava marcado virtual, OBS virtual câmera. Estava marcado, aí não aparecia. Eu lembro. Foi tirado ali, pronto. Aí, beleza, então. Que bom, aí clicou ali, botou no SMP webcam, deu. Ótimo. A gente vai fuçando e vai descobrindo, né? Eu tive que chamar meu coleguinha lá. Cidinha. Oi, Cidinha. Oi. Cidinha, de Arthur Nogueira. Não está nos ouvindo. Não tá. Cidinha Federici. Reinaldo, tudo bem, querido? Tá conectando ainda. Tudo bom, Sandra?
Tudo bem, graças a Deus. Ô, Cidinha. Seja bem-vinda. Aê, oi, Cidinha. Oi, Cidinha. Oi, Jurinha. Beijão. Oi, Reinaldo. Oi, Tudo bom, né? Tudo bom? Tudo bem? tudo bem? Está muito frio aqui, muito frio. Imagina mais para baixo. Verdade. Aí, Blumenau deve estar. Perto mais da Argentina. Imagina mais perto da Argentina. É frio mesmo. Ô, Reinaldo, eu te pus aí como co-anfitrião, tá? Tá. Você me ajuda aí também. O Peterson, boa noite, Peterson. Opa! Que bom, Peterson. Buonasera, buonasera. Estavam falando de freddo. É frio em italiano. Tá vendo aí? Nós temos, já temos um linguista aí, já temos Tu vê, cara, eu que sou italiano não sei nada de italiano. Aí. Aprendendo aí, ó, vou ter que arranjar esse professor aí. Então, João é pirateado. Aprender, cara. Eu também sou de origem italiana e não sei nada. Pois é. Bem italiana, Sandra? Eu sou de origem, meu sobrenome é Bruno. Eu sou Serafini. É italiana. E eu que gosto de uma pizza italiana, também não sei nada de italiano. Então, cala a boca. Meu Sandra, meus parentes vieram entre 1755 e 1855, eles vieram da Itália de navio. Eu não sei a história, não, mas eu sei. Eu sou descendente de italiano e alemão. Então, eu vi alemão do meu lado aqui, ó. Eu botei o italiano aqui nela, aqui, ó. Eu vim de Pernambuco. Pai da minha mãe é Hoffmann Ziegler. E do meu pai é Bruno. Tá. Aqui no sul é tudo assim. Aqui no sul, sudeste para baixo, mais no sul, é tudo nome, tudo mistura. Italiano, polonês. O do meu pai também é meio que de lá, Ferreira. É? Pega o galo na carreira com um balai de macaxeira para comer na sexta-feira. É o Ferreira. Nossa! Gosto da macaxeira. Então. Boa noite, seu Gracino. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, mas eu estou. Então tá bom. Sabe que eu tô pesquisando lá aquele assunto lá, viu? Eu também estou dando uma revisada, né? Para a gente chegar num denominador bem verdadeiro. É isso aí. Já tem algumas opções para a gente conversar depois, na quarta-feira. Então, eu achei uma aqui que eu vou te contar, viu? Fica meio complicado para a gente ver. Né? Mas na quarta-feira vai ter uma série de palavras e atributos para deixar com uma certeza maior. Isso mesmo. Você se arrepende ou não se arrepende? Você é o que acha? Vamos ver. Entrou uma jovenzinha aqui, bem bonitinha também, ela é Nietzsche, o nome dela, tá ali. Boa noite, seu Alex. O meu celular tá uma porcaria, seu Alex. Tô apavorado. Mas eu tô te vendo bem e tô te ouvindo bem. Se cair, eu volto outra vez. Se cair, o senhor me recebe. Tá. Mas se o celular tá bom, porque você tá parecendo um adolescente, tá novinha. Na imagem aqui, ó. Tem que manter esse celular. Eu ouvi correndo. Eu fui. Você cuida bem desse celular, Enite. Ai. Tá bom, mas deu tempo, você chegou. Aqui. Queria dar um oi para o Carlos também, que está com a gente aqui, o Pedro Lucas, a Nicole, a Bia. Não começa já, não. Bem-vindos. Oi, Alex, tudo bom? Graças a Deus, Bia, tudo caminhando, tudo bem. Muito bom ter você aqui, viu? Então tá ótimo. Beleza. Ô, Alex, vou dar uma sugestão. Esse da Nicole...
Oi, fale. Quando que você vai falar sobre a viagem de Jerusalém? Eu tenho bastante a contribuir. Ah, então beleza. Vamos ver. A gente vai tirar aqui. Talvez até hoje a gente fale um pouquinho. Vamos ver. No final, beleza. Tá bom? Mas, tá ótimo, então. Boa lembrança. É a Célia que está aqui, no Nicole e Alice. Olá, Celinha, de São Domingos. Coraçãozinho para você também, querida. Quanto tempo não te vejo. Verdade, que saudade. Não vai chorar, tá? Não, não vou. Então tá bom. Quem que está aí do seu lado? São as filhas, os filhotes? É o Apolo. Ah, então. Oi, Apolo, tudo bem? Beijão. Você não vai lembrar de mim, não, Apolo, porque quando eu estava aí, você era pequenininho demais. Cláudio Félix, quanto tempo, olha o meu Cláudio irmão. ali. Valeu. Olha o Cláudio Félix, Alex. E aí, rapaz? O Cláudio Félix voltou. Tudo bem, seu Cláudio? Tudo, mano. Saudade de vocês. Então, tamo aí, tamo junto. Bom, agora já deu o nosso tempo aí. A gente vai começar, então. A Sandra pediu para te esperar, Alex. Ela chegar. Não. Já tô aqui. Ela tá ali, ela já. Ó. Eu fui buscar uma amiga, estou com frio nos pés. Eu estava em outra tela, Sandrinha. Eu estava em outra tela, por isso que eu não te vi. Desculpe, querida. Não tem problema, não. Isso? Imagina. Muito bem. Então, Obrigada, vamos lá. Eu peço, por favor, que todos mantenham o áudio fechado para a gente poder fazer aquele esquema, né? De conduzir a conversa e depois a gente abre para uns bate-papos aí, para umas conversas, tá bom? Queria pedir aqui para o nosso irmão Cláudio, está chegando aí, se ele pode dirigir uma oração para que nós possamos nos manter na palavra, na liderança e na sabedoria do Espírito de Deus. Posso orar? Pode. Amém. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia que tem nos dado, uma tarde, uma noite. Obrigado por esse momento que tem abençoado. E somos abençoados, mesmo distante, mas somos abençoados uns com os outros. Abençoe a cada irmão que está nessa tela. A cada irmão, Senhor, que Tu sabe a vida em particular. Que esse momento, Senhor, possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o Teu nome, pois é o que merece, ó Pai. É o Teu nome que merece ser glorificado e honrado. Em Jesus Cristo, ó Pai, quero agradecer por cada irmão que está aqui hoje. E agradecer também por aqueles que ainda não vieram, Tu sabe a razão. Mas que esse momento seja um momento, como tenho falado, que o Teu nome, na pessoa de Jesus, seja honrado e glorificado. Fica assim com o Alex, fala por meio dele, e por meio dele, ó Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado. Em Jesus Cristo, oramos, agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, talvez uma questão aí que seja mais difícil, né? Ou mais complicada aí para que as pessoas hoje entendam o significado do que é a igreja, é expressa na quantidade de igrejas que nós temos, na variedade de igreja que nós temos na sociedade brasileira hoje, né? Para não dizer no mundo. Então, a religião, ela sempre foi, desde muito tempo, algo que dividia povos. Você vai ver isso expresso no Velho Testamento, em que os países não eram tão grandes, né, como são hoje em dia em seu território, a não ser quando tinha, às vezes, um rei como Nabucodonosor, como Alexandre o Grande, e como Roma, alguns impérios que se levantaram, já preditos, inclusive, pela própria palavra de Deus, que dominaram grande parte dos países do mundo. Mas até mesmo esses impérios, eles não conseguiram unificar a religião dos conquistados com a religião deles, não é? Então, a religião, num sentido geral, sempre foi multifacetária, multidividida. E no Velho Testamento a gente vê, por exemplo, um fato bem interessante quando
Quem conhece a história vai lembrar, quem não conhece a história pode ler depois, que é a história de Naamã, não é? Na época do profeta Eliseu, Naamã era general do exército da Síria e ele foi, ele ficou leproso, e por conta de uma escrava que foi levada, uma menina, né, uma moça, que era de Israel, ela disse que lá em Israel havia profeta que podia curar. Então ele empreendeu numa viagem lá para Jerusalém, lá para Israel, aliás, e procurou o profeta, procurou o rei, né? E aí o rei falou: olha, o que eu posso fazer por você? Não posso fazer nada, eu não sou ninguém, o que eu posso fazer? Mas aí Eliseu, sabendo disso, da visita do Naamã, mandou um emissário dizer que em Israel tem profeta e que ele fosse lá. E aí, você sabe a história que Eliseu nem sequer saiu para recebê-lo, disse para ele ir lá no Rio Jordão se banhar, mergulhar 7 vezes, né? E realmente, depois que ele fez isso, ele ficou curado. Mas o interessante nessa história é que quando ele volta, quando ele vai agradecer a Samuel, e Samuel não aceita as riquezas, os presentes dele, ele diz para Samuel, então você me permite levar 2 carradas aqui de terra, né? Porque eu, de agora em diante, não vou adorar mais nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. E peço que você fale com ele para ele me perdoar, porque eu sou servo de um rei que me introduz na frente do Deus dele. Mas eu prometo que eu não adoro mais nenhum outro Deus. Ele se converteu, né? Naamã. Então, o que aconteceu? Ele pediu para levar terra, e ele colocou essa carga em jumentos e levou lá para a Síria, né? Por que ele fez isso? Porque naquela época os deuses eles eram territoriais, eram deuses daquela região, daquele país. Então, a ideia era ele levar a terra de Israel e lá no país dele, ele espalharia esta terra numa área pequena, ali, e ali ele faria suas orações e adoraria a Deus, o Deus de Israel. Assim como tem o Deus dos amorreus, o Deus dos jebuseus, e assim por diante. Então, cada povo tinha o seu Deus, né? Uma idolatria. Então, eventualmente, havia alguma outra cidade que adorava o Deus verdadeiro. Você lembra, por exemplo, que Abraão, ele foi chamado de Ur, dos caldeus, né? E levado à conversão diretamente por aparições do próprio Deus, porque ele era idólatra. Seu pai Terá era idólatra também. Mas quando ele estava chegando na Terra Prometida, ele encontrou com Melquisedeque, que se apresentou a ele como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, a gente vê isso em Romanos capítulo 1, que Deus ele se revelou de várias maneiras a vários povos no mundo, não é? Ele se revelou de formas como, por exemplo, através da natureza, das suas obras, né? Através do seu próprio poder, através da palavra. Então, Deus tem mecanismos que ele usou para se revelar a vários povos na antiguidade. Agora, em Cristo Jesus, ele se revela de uma maneira, no plano dele, mais sucinta, que é através da sua palavra, através do evangelho, da pregação da palavra de Cristo, inclusive trazendo uma nova aliança. Mas o conceito de religiosidade não mudou. Mesmo Jesus sendo um só, e a palavra dele sendo uma só, não é? O que aconteceu, então, com o cristianismo? Que é diferente do judaísmo. Então, veja bem, no Velho Testamento, Deus ele usou a lei dada a Moisés e os demais autores que escreveram os outros livros do Velho Testamento, como foi Salomão, como foi aí Daniel e tantos outros que escreveram o Velho Testamento, correto? No entanto, no judaísmo, há pouca variação de entendimento religioso.
Por exemplo, na época de Jesus, nós sabemos que havia religiosamente 3 principais vertentes mais conhecidas, que a gente sabe que eram ligadas à religião judaica e tinham interpretações diferentes, que eram os saduceus, os fariseus e os essênios, né? Havia um ou outro grupo ali, tal, mas era coisa muito insignificante. As 3 principais vertentes eram essas. No entanto, no Novo Testamento, com as escrituras da igreja, né, dos apóstolos na igreja, nós chegamos aqui hoje a milhares de versões de interpretação e entendimento do que é a igreja, usando o Novo Testamento. Então, o cristianismo, sob esse ponto de vista, ele evoluiu muito na sua divisão religiosa em relação ao judaísmo, por exemplo, né? São muitas as linhas teológicas, né, que levam ao entendimento e com isso fundam igrejas segundo essas linhas. E como é que o cristão, a pessoa que busca ser simplesmente cristão, se encontra, se identifica, tem a sua identidade no meio disso tudo, né? Se você for olhar o mundo religioso em nome de Jesus, ou seja, que se diz cristão, é muito complicado, complexo e confuso, na verdade. Tem de tudo, né? Então, uma pessoa que não tem conhecimento, ela é disputada por esses conceitos religiosos, essas religiões, por vários motivos, sendo o mais comum dinheiro, poder, né? Esses 2 aí. Então, como que você pode ter certeza da sua identidade, do seu papel na igreja, e qual é o papel da igreja na vida de um discípulo, não é? Entendendo os seguintes conceitos que a gente já falou. Primeiro, salvação é individual. Lá no final, quando a gente for encontrar com Jesus, a igreja, olhando por esse ângulo, tá? Da salvação lá no final, ela não tem preponderância no sentido da salvação. Vai ser você e Jesus. Vai ser como você e eu vivemos nossa vida diante daquilo que Jesus vai ter conosco para tratar. Porque a salvação é personalíssima, individual. Então, a igreja não vai poder garantir salvação de você, nossa, nem minha, nem sua. Nenhum irmão na igreja vai poder, nem a congregação toda. Okay? Ela perde esse sentido nesse contexto aqui. Por outro lado, ela é plano de Deus. É a igreja de Cristo, que é exatamente, na mente de Deus, a maneira como os seus discípulos e seus filhos devem viver a vida cristã enquanto Jesus não volta. Isso é a igreja. A igreja é uma comunidade, uma família, que tem como propósito, enquanto está nesta terra, viver de acordo com o que Deus idealizou e Jesus, então, trouxe, essa vontade de Deus, para que nós vivêssemos como uma coletividade, uma família, sem perder a característica individual ao mesmo tempo. Por exemplo, quando nós estamos adorando num culto, estamos cantando, embora estejamos cantando coletivamente, Deus está avaliando individualmente cada coração. Deus está vendo e percebendo cada um de nós individualmente. Então, nós temos na igreja essas 2 características. A primeira é uma característica coletiva de vida e temos uma característica individual de vida, que é a sua vida como discípulo. E nós estamos aqui nos propondo a falar um pouco sobre o impacto ou o papel da igreja como coletivo, como comunidade na vida de um discípulo, como família, ok? Assim como a família que você tem, sanguínea, também tem impacto na sua vida, a igreja também tem. Só que a família, ela tem uma dinâmica, e a igreja, ela tem outra. A dinâmica da igreja bíblica deve ser segundo Jesus, segundo como ele pensou a igreja, ok? E é exatamente esse conhecimento sobre Jesus, sobre Deus e a sua igreja, ou seja, a igreja que estava na mente de Deus e de Jesus, é esse conhecimento que vai dar a sua identidade como um cristão autêntico.
Não é a religião, não é a denominação, não são os conceitos religiosos sobre o que é a igreja. É o teu conhecimento na palavra de Cristo sobre a igreja que estava na mente de Jesus. Por muitos anos, eu achava que o cristão autêntico, ele tinha que ser como a igreja primitiva. A igreja verdadeira é como a igreja primitiva. Aí um irmão, eu conversando sobre a igreja com ele há muitos anos atrás, o irmão Norton, né? Alguns aqui conhecem, ele me disse o seguinte, falou, mas Alex, a igreja que nós devemos ser não é a igreja primitiva. E eu estranhei, falei, como não? Ele falou, não, porque se você quiser ser como a igreja primitiva, qual delas você vai escolher para ser no Novo Testamento? A igreja de Corinto, uma igreja carnal, extremamente problemática? Você vai querer ser como a igreja da Galácia, cheia de problemas? Não, o Novo Testamento, ele revela para nós as mazelas, os erros, mas também os mandamentos e as orientações de várias congregações, de várias igrejas. A igreja da Galácia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, são várias congregações, várias, que a gente também chama de igreja. Mas todas elas estão sendo instruídas para serem a igreja que estava na mente de Cristo. É essa que a gente tem que querer ser. Então, se você quer ser um cristão autêntico, a que igreja você deve pertencer? A igreja que estava na mente de Jesus. E para você sondar e conhecer essa igreja que estava na mente de Jesus, consequentemente na mente de Deus, só tem uma fonte. E a fonte não é a igreja, a fonte é a palavra. Porque a palavra de Cristo é que traz todas as informações inspiradas sobre o que as igrejas faziam de errado, as orientações de como elas deviam agir, em forma de ensino e também em forma de mandamento, e as coisas que elas faziam de boa, os elogios. E a gente estudando esse conjunto de coisas, os ensinos, que nem sempre é pecado, às vezes determinados comportamentos para um irmão é pecado, para outro não é. Por quê? Porque é uma questão de consciência, não de sã doutrina. E também os mandamentos de Cristo. E aí a gente estudando a palavra, a gente vai trazendo para o nosso viver, trazendo para a igreja, para a vida coletiva, e aí nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Por isso que nós somos cristãos libertos, cristãos livres. Nós não pertencemos a uma denominação. Nós não pertencemos a uma identidade religiosa humana. Nós entendemos que nós somos simplesmente cristãos, discípulos de Jesus, e somos a igreja dele com o fundamento de liberdade para crer apenas na palavra dele. Então, através do conhecimento da igreja e da vivência dela no Novo Testamento, nós nos identificamos e somos igreja. Simples assim. Nós não estamos ligados a regras humanas, a estatutos humanos. Para nós, na Igreja de Cristo, os estatutos sociais, que quando um grupo de irmãos, vou fazer diferente aqui, ó. Quando que um grupo de irmãos em Cristo vão precisar de uma regulamentação legal e um estatuto? Quando eles vão ter bens, como, por exemplo, comprar um prédio ou administrar financeiramente o dinheiro de uma maneira mais correta, de ofertas e tudo mais, para abrir uma conta bancária. Então, estatutos na Igreja de Cristo, eles têm a seguinte função. Os estatutos que as igrejas, quando vão se regulamentar segundo a lei, vão buscar, e eu tenho feito vários como advogados para várias congregações no Brasil, eles têm a finalidade, e aí eu ensino os irmãos, eu falo com os irmãos, vou até a igreja, dou uma aula sobre esses assuntos, né? A finalidade do estatuto é apenas de fazer a relação legal entre a igreja e o município, o estado e a federação. A igreja tem patrimônio, então não pode estar no nome de uma pessoa. E se essa pessoa falece e os parentes querem a herança? Né? Já vi tantos problemas acontecerem assim, né? E se essa pessoa sai da igreja e briga, discute, depois leva o dinheiro da igreja?
Então, muitas congregações, bem no início, tem até irmãos de boa vontade que cedem uma conta pessoal e tudo mais para assuntos que são de uma congregação. Mas isso não é bom e não é adequado fazer. O nosso país tem uma lei que, graças a Deus, e Deus, segundo a Bíblia, né, segundo Romanos 13, os magistrados estão a serviço do Senhor, eles criaram uma regulamentação para igrejas, que é adequado para igrejas. Uma coletividade, então, se tem lá bens e dinheiro, não fica na mão de um. Isso protege o bem, protege a igreja, ok? Então, é nesse momento. Mas estatuto, ele não trata, não rege o regulamento interno da igreja. Então, qual é o regulamento interno? Como é que a igreja funciona para nós? Segundo o Novo Testamento, segundo a palavra de Cristo, não é? Então, em todos os estatutos, eu deixo isso muito bem claro, que a igreja se rege em seu regulamento interno, como a igreja do primeiro século se regia, através da ministração da palavra, da sã doutrina. E aí, todos esses procedimentos são buscados na palavra, ok? Então, uma distinção aí. Agora, o que acontece, para eu terminar essa fala aqui? O que acontece é que, no mundo religioso, quando uma igreja passa a existir como igreja, faz o seu estatuto e tudo mais, ela se diferencia das outras porque ela tem um regulamento interno que vai além do Novo Testamento. Esse regulamento interno, que é escrito pelos seus fundadores ou pelo seu fundador, e com o tempo vai mudando também, vai dizer como que os membros devem viver e agir, que é chamado de doutrina ou credo próprio, não é? Você já deve saber que tem algumas igrejas ou algumas religiões aí, ou seitas, que você identifica só pela roupa, né? Você vê lá alguém com a gravata preta, camisa branca, calça preta e uma bolsa andando, você vai falar, Mormon, tem uma plaquinha aqui, né? Você já identifica. O público de teologia que segue a linha teológica pentecostal, pela vestimenta você já identifica. Você está andando na rua e você vê lá um senhor vestido de roupa social com um chapeuzinho e uma maleta na mão. Ah, é testemunho de Jeová, né? Então, assim, a gente consegue identificar, muitas vezes, pela própria indumentária da pessoa, o tipo de linha religiosa que ela optou por seguir. Na prática, como é que fica, então, qualquer pessoa na sua identidade como igreja? Você e eu. Por que nós somos membros da Igreja de Cristo, nesse conceito? Porque também não é por causa do nome Igreja de Cristo que uma igreja é de Cristo. A igreja não é de Cristo porque ela se chama Igreja de Cristo. A igreja ela é de Cristo porque ela obedece à palavra de Cristo e está aberta para essa palavra. Ok? Tem muitas igrejas aí que se chamam Igreja de Cristo, mas não são. O que identifica a gente não é o nome. O que identifica a gente é a prática, é o que Jesus disse, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, quem vai para o céu? Aquele que faz a vontade do Pai. Então, eu e você temos a obrigação, como cristãos, de saber qual é a vontade do Pai para a minha vida como uma igreja coletiva e como uma pessoa individual. Esta é a chave básica para o nosso entendimento e que a gente vai ver no Novo Testamento, né? Então, no último bate-papo, nós falamos o quê? Nós mostramos 2 slides, basicamente, respondendo 4 perguntas, né? Quem é o dono da igreja? Quando a igreja começou? Onde ela começou? E qual é a lei, o regulamento que trata de como a igreja deve ser? E aí nós vimos que a igreja autêntica, a igreja bíblica, ela identifica isso da seguinte forma. Quem é o fundador e dono da igreja? Jesus. Aí nós demos as passagens lá. Quando que ela foi fundada? Na morte de Jesus, na nossa era, no ano 33, depois que ele morreu e ressuscitou. Onde que ela surgiu no mundo? Bom, ela é originária e surgiu, segundo as profecias do Velho Testamento, e o que Jesus também falou no Novo, em Atos 1 ali, em Jerusalém, né? E quarto, essa igreja se rege pelo quê? Ela se rege pelo Novo Testamento, mais especificamente
pelos ensinos apostólicos e pela sã doutrina. Por que eu divido em duas? Didáscala e didaquê. Ensino e sã doutrina. Ensino verdadeiro. Porque o que nós chamamos de sã doutrina são os mandamentos de Cristo. Ok? É aquilo que é claro, que está colocado em forma de mandamento, normativo, é uma ordem, não tem negociação. E ensinamentos são várias maneiras e comportamentos que nós temos liberdade para ter, e isso não significa pecado nem ferir a sã doutrina, e às vezes são coisas que vai depender da cultura, do país, da pessoa e assim por diante. Então nós temos vários ensinos. Por exemplo, Paulo fala em Romanos do irmão que tem a liberdade, a maturidade de comer carne sacrificada, e ele sabe que orando está tudo tranquilo, mas se tem um irmão mais fraco que não entende isso, então a pessoa que é mais forte, que não teria problema com isso, porque orou, ele respeita o mais fraco. Então é uma decisão, é uma escolha, certo? São coisas que nós aprendemos do ensinamento de Cristo que são opcionais, não é mandamento propriamente dito, é uma decisão pessoal, não é? Então, como fica nós cristãos no meio desse mundo pan-religioso, tão multifacetado, tão dividido? Então, hoje, eu gostaria de apresentar a seguinte proposta para a gente bater um papo. Nós vamos analisar os primeiros 3 relatórios de Lucas no livro de Atos sobre aquela igreja inicial, aquela igreja primitiva, originária, aquela igreja ainda que estava na sua meninice. Basicamente, 2 deles são sobre a primeira igreja na Terra, que foi a igreja de Jerusalém, e o segundo já tinha um pouco mais, já tinha se espalhado um pouco mais. Então, Lucas nos dá 3 relatórios sobre como a igreja era, naquele início dela, mas esses relatórios, eles fornecem para a gente muita informação sobre o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja ativa, o que era uma igreja de Cristo no seu início ali. Depois ela vai crescer, vai evoluir, não é? Mas nós vamos começar pelo começo, nós vamos pegar aqueles primeiros relatórios iniciais sobre a origem da igreja, para a gente ver o impacto que aquele tipo de vida trouxe para os discípulos. E aí você vai comparar com a sua vida também. E aí você vai ver se a congregação que você está hoje, ela tem esses elementos, e se ela não tem, não é para você criticar, não é para você ficar chateado, sair da igreja, não é isso. Pelo contrário, a nossa intenção é que nós, como cristãos, possamos ter essa nossa identidade tão boa que nós tenhamos condição de ajudar a igreja local a ser uma congregação saudável, como congregação. Entendeu o ponto aqui? Então, é um aspecto positivo, tá? E não negativo, ok? Então, eu vou para o primeiro slide, que é rapidinho, e a gente vai para o comentário. Acho que todo mundo entendeu o conceito aqui, né? Eu fiz um pequeno resumo e conceituei, tá bom? Então, vamos lá. Ok. E aqui, então, nós vamos ver alguns dos relatórios que Lucas fez sobre o início da igreja, né? A igreja lá em seu início. E a gente vai aprender algumas características que são fundamentais para uma igreja hoje de Cristo, para a identidade dela, para ela ser uma igreja saudável, né? Do ponto de vista bíblico. Então, a primeira coisa que a gente vê é Atos 2:42, é o primeiro relatório da igreja que Lucas vai dar para a gente. Então, ele diz lá, olha só, sobre a primeira comunidade de cristãos em Jerusalém. O verbo que aparece aí primeiro é perseverar, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Então, tem duas maneiras, tem uma maneira de a gente entender isso, que é, primeiro, contextualizando. A gente tem que fazer uma viagem mental no tempo para entender que aqui a igreja está no início, tem apóstolos e tal. Depois nós vamos fazer uma viagem de volta e vamos aplicar isso à nossa realidade. Isso chama-se na teologia exegese e hermenêutica. Então, o que é exegese? É a viagem que você faz para entender o texto lá, no seu contexto originário. O que é hermenêutica? É quando você volta com a essência do que você aprendeu e vai aplicar na sua vida hoje. Tá certo? Então, é só ida e volta. Exegese e hermenêutica, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Aqui, Lucas começa a revelar o seguinte, que a igreja, ela tinha em comum o aspecto de ser perseverante. Então, para uma igreja ser uma igreja saudável, uma igreja de Cristo, ela deve ser uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, que é a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo. É a mesma coisa, ensinamento de Jesus. Os apóstolos receberam a incumbência de divulgar o quê? O ensinamento de Cristo. Lembra lá em Mateus 28? Ide por todo mundo, preguem o evangelho, batizem e depois ensinem a guardar tudo que vos tem ordenado. Doutrina dos apóstolos. Quem que ensinava? Os apóstolos. Eles tinham autoridade para isso. Então, só que é interessante que aqui Lucas diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o que significa isso? Significa que aqueles cristãos judeus, os primeiros cristãos, eles estavam aprendendo o ensinamento da nova lei por intermédio dos apóstolos, que era o ensinamento de Jesus, mas eles estavam num ambiente judaico, eles estavam num ambiente templário, da antiga aliança. E, constantemente, eles estavam sendo confrontados no seu conhecimento e prática de vida entre esta nova aliança, esse novo ensinamento, e o ensinamento de onde eles saíram, a lei. Isso durou muito tempo, essa transição, muito tempo na igreja. Mas, basicamente, o que esse texto está comunicando é que é uma característica da Igreja de Cristo, independente das doutrinas que estão sendo pregadas e ensinadas ao seu redor, como no caso aqui era o judaísmo. Lembrando que o judaísmo da época de Jesus tinha o saduceu, o fariseu e o essênio. O essênio era mais difícil, porque eles eram eremitas, né? Basicamente, eram os fariseus e saduceus. E nós sabemos que na igreja havia esses dois grupos de convertidos. Por exemplo, Paulo era fariseu, né? E também Lucas vai dizer que muitos sacerdotes se entregaram a Cristo. Nicodemos, por exemplo, era saduceu. Então, em Cristo, pessoas vindas dessas duas seitas judaicas se tornaram cristãos. E agora, também tinha zelotes. Jesus tinha um discípulo, Judas, não o Judas Iscariotes, o Judas Tadeu, que ele era de um partido político para a libertação de Israel, né? Ele era zelote. Os zelotes, eles eram políticos e queriam, pela violência, a liberdade de Israel do domínio romano. Também estava próximo de Cristo. Então, veja, já no início, o cristianismo, ele traz todo tipo de pessoa, com todo tipo de crença. Como que essas pessoas vão ser niveladas no ensino só? Aqui, através da perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, eu pergunto, será que hoje em dia os cristãos autênticos precisam ter perseverança na doutrina de Cristo, face a tantas vozes e tantos ensinos usando o nome de Cristo que há à nossa volta? Será que isso aqui é velho ou será que isso aqui ainda é tão novo quanto foi para os discípulos no primeiro século? Nós ainda somos desafiados como cristãos a perseverar na doutrina dos apóstolos? Será que nós vamos ver, será que nós vamos ouvir muitas pessoas falando em nome de Jesus coisas que, quando nós vamos comparar nas Escrituras, estão contrárias à palavra de Cristo? Eu vou te dar um exemplo. É muito comum você ir num culto evangélico, principalmente pentecostal, e você ligar a televisão e você vê pastores, bispos, né, bispas,
falando, ou induzindo, ou conduzindo, motivando os membros a fazerem voto, para que eles possam comprar uma casa, para que eles possam prosperar, então façam um voto. E alguns desafiam até essas pessoas a darem coisas, a prometerem para Deus coisas, porque um voto é isso. No Velho Testamento havia na lei ensinamento sobre votar. Isso é verdade. Mas na Nova Aliança, não. Na lei de Cristo, lá no Sermão do Monte, Jesus proibiu essa prática e Pedro depois vai falar sobre votos também. Jesus disse que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Que nós não deveríamos mais fazer voto por nada, nem pelo céu, nem pela terra, porque nós não podemos acrescentar um côvado ao rumo das nossas vidas. Então, nós não deveríamos mais fazer votos. Não porque eu não gosto ou não quero, porque isso é um mandamento expresso de Jesus. Ele disse para não fazer mais votos. E você vai ver, votos ali no sentido de promessas mesmo, de juras, né? Eu dou, se o Senhor me der, eu tenho, eu dou, eu devolvo. Então, é essa a prática, ok? Então, mas você vê hoje muitos pastores dizendo que é para fazer voto. Opa, pera lá. Então, na igreja tem gente dizendo, em nome de Jesus, que é para fazer voto. Eu vou lá no Novo Testamento, Mateus lá, no Sermão do Monte, e eu leio Jesus dizendo que não é para fazer voto. Bom, em quem você vai acreditar? Em outras palavras, em quem você vai perseverar? No que você vai? Tá vendo o desafio? O desafio da perseverança na doutrina dos apóstolos significa negar ensinos que não batem com a verdade. Por isso a gente precisa conhecer a palavra de Cristo, para poder ignorar. Alguém vai te dizer o seguinte, não, você pode adorar, além de Deus, outras pessoas, não é? O catolicismo, com todo respeito, é uma religião cristã, que se diz cristã, mas, na sua prática, ela tem imagens e pessoas oram a essas imagens, prestam culto a essas imagens. Embora boa parte do clero católico afirma que isso não é a idolatria, é apenas para lembrar da memória dessas pessoas que foram boas. Ok, na prática, quando você observa o que as pessoas fazem, são atos de adoração. Elas se ajoelham diante da estátua, elas oram para aquela estátua em nome dela, prestam culto, não é? Àquela pessoa que está ali, aquele santo, aquela imagem. As igrejas, muitas delas são edificadas com o nome daquela pessoa, daquele santo, e as pessoas são devotas dela, acendem vela para elas, e assim por diante. Então, pode dizer que não é, mas os atos demonstram que é. Então, e nós sabemos que no Novo Testamento, assim como no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, Jesus disse o quê? Né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, e tudo isso é em nome de Cristo. Então, perseverar na doutrina é algo fundamental. E note, é a primeira observação aqui colocada pelo Espírito Santo no primeiro relatório sobre a igreja. Então, você quer ser um cristão autêntico? Quer ter identidade? A primeira coisa que você deve, como cristão, já entender é que tudo na sua vida deve passar pelo crivo da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Cristo. Você precisa ser, para ser autêntico, deve ser um cristão perseverante na palavra, na doutrina de Cristo, conhecê-la, para poder nela permanecer. Isso Jesus falou inúmeras vezes quando estava vivo. Sereis verdadeiramente meus discípulos se guardardes a minha palavra. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí vai. Entendeu bem esse conceito? Esse é o primeiro conceito. Pela ordem aqui, o segundo conceito. A igreja de Cristo é uma igreja que tem comunhão. Essa comunhão vem em segundo lugar aqui porque ela está atrelada à palavra. Ela não é uma comunhão como uma família carnal, humana. Não é uma comunhão como amigos, colegas de profissão. Não é uma comunhão como pessoas sócios de um clube de futebol. Né? Não é esse tipo de comunhão. Não é uma comunhão de patrícios do mesmo país que se encontram num país diferente. Não. Essa comunhão, ela decorre da palavra de Cristo. E, segundo Jesus, a comparação que ele chegou mais próximo para usar foi: nós somos irmãos.
Mas nós não somos irmãos porque somos filhos de um pai humano adotivo. Não. Nós somos irmãos porque nascemos de novo e nos tornamos filhos de um único pai, que é Deus. Deus é o nosso pai. Oh, bem diferente, né? O conceito. Então, esta comunhão é uma comunhão familiar, segundo o conceito e regras da família a quem pertencemos, que é a família nada mais nada menos do que a família de Deus. E nesse aspecto, Jesus é o nosso irmão mais velho. E é ele o representante da imagem e da pessoa de Deus. Então, essa comunhão é baseada em Cristo, na palavra dele. Não é qualquer comunhão. Então, veja, mais uma vez, nós precisamos conhecer a palavra para saber viver esse tipo de comunhão. Tá certo? Vou dar um exemplo. Jesus disse, em Mateus 18, que quando você ver um irmão cometer pecado, você deve ir lá e falar com ele sozinho. Só você e ele. Se resolveu, acabou. Não precisa falar para ninguém. Morreu ali o assunto. Não diz que pecado que é. Só diz que você vai lá e conversa. Aí, se você vê ou souber que ele reincidiu naquele tipo de comportamento e pecado, aí Jesus disse, aí você pega 2 ou 3 e vai lá falar com ele. Resolveu? Morreu o assunto ali. Se ele continuou praticando aquilo, aí, na terceira vez, dize-o à igreja. E se aí ele ainda não se arrependeu, a igreja, então, recebeu autoridade ali para tudo que era ligar na terra, terá sido ligado no céu, tudo que era desligar na terra, terá sido desligado no céu, portanto, ela pode excluir aquele irmão da comunhão, porque a vida dele não pode mais representar Cristo e a sua igreja, porque ele não se arrependeu, porque ele está vivendo deliberadamente em pecado. Nós não temos problema com pecado. Todos nós sabemos que pecamos, e Deus sabe disso. O problema é que nós vamos fazer com o pecado depois que a gente peca, né? Então, perseverar no pecado é que leva a esse tipo de conceito que Jesus colocou em Mateus 18, ok? Então, aí, quando um irmão desobedece a Cristo, ele vê um irmão pecando, e aí, em vez dele falar com aquele irmão, ele vai fofocar, vai falar para outro, vai chamar, antecipa, diz para a igreja, ou chama 2, 3, pula etapas, esse irmão está errando. Por isso que a gente ensina que quando você que é cristão autêntico, algum irmão ou irmã vem falar para você de outro irmão, do pecado de outro irmão, você deve cortar na hora e falar assim, não, obrigado, minha querida, não fala desse irmão para mim, não. Se você sabe, ouviu alguma coisa, fale com ele, porque é isso que Jesus manda. Pronto. Entendeu? Então, a comunhão, ela é vivida de acordo com os procedimentos que Jesus dá. Inclusive chegando ao ponto até de excluir algum irmão desta comunhão. Porque nós estamos seguindo o quê? Os ensinamentos e mandamentos de Jesus, que estão postos aonde? No Novo Testamento, e não no Estatuto da Igreja, mas no Novo Testamento, que é isso que rege a Igreja. Então, a segunda coisa que os irmãos perseveravam, porque para manter comunhão não é fácil. Você que tem sua família carnal aí, você sabe como é que é, né? É um leão por dia, às vezes. Então, assim, na igreja também não é fácil, é até mais complicado ainda. Mas a gente deve perseverar na busca da comunhão, seguindo o quê? O padrão que foi estabelecido por Jesus na palavra dele. Ok? Depois tem aqui também no partir do pão e nas orações. Então, esse primeiro versículo aqui, o 42, quando fala de partir do pão, os estudiosos entendem que há a possibilidade de 2 entendimentos. O primeiro e mais comum é o culto, representado aqui pela ceia, o partir do pão. Cultuavam ao Senhor. Okay? Outros irmãos vão dizer que era a assistência, que também no texto mais abaixo vai estar escrito, que era repartirem um alimento, cuidar um do outro. Né? Eu prefiro entender aqui que aqui ele vai falar sobre 2 coisas do âmbito espiritual. Era uma igreja que partia o pão, no sentido de que elas cultuavam a Deus, e nas orações. Né? Aqui era uma igreja que tinha como marca orar. Então, você percebe aqui 4 marcas de uma igreja cristã saudável, uma igreja bíblica.
ela persevera na doutrina, ela persevera na comunhão, ela se reúne, ela congrega, ela parte o pão junto, cultua o Senhor, e é uma igreja operante nas orações. Ora um pelos outros, ora... E aí, lembra, tudo isso está em obediência à palavra de Cristo. Então, você pergunta para o Novo Testamento, eu devo orar pelo quê? Você vai encontrar passagens dizendo orar um pelo outro, orar pelos governantes, orar pelos seus inimigos, orar pelos doentes, né? Então, é a Bíblia que vai dizer, é o Novo Testamento que vai determinar para quem as nossas orações são direcionadas, né? Orar por você mesmo. E aí tem N situações de oração, de ação de graça, só agradecendo, oração de petição, oração de intercessão. Então, a Bíblia vai ter várias explicações em passagens bíblicas sobre cada um desses temas. A ceia, como é que eu devo participar do culto? Ora, leia 1 Coríntios, capítulo 11 e 14, por exemplo, né? Atos, capítulo 20, versículo 7. Então, a gente vai ver que há ensinamentos sobre como nós devemos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Tá ok? Comunhão. E tem um monte de ensinamentos sobre uns aos outros. Até como a gente, por exemplo, Paulo disse em Efésios, olha, quando você for chamar a atenção de um irmão, vai com espírito de brandura, para você não ser testado, né? Não cair em pecado ali. Né? Então, o que significa isso? Quando você vai para a fila do INSS para resolver algum problema, você já deve se preparar uns dias antes. Já tira aquela manhã toda, não marca nada, pega um bom livro, uma boa revista, ou seleciona um bom áudio no seu celular e pensa assim, eu vou demorar umas 4 horas, no mínimo, para resolver isso aqui. E aí você vai preparado. Aí quando você chega lá, se resolver em 1 hora, você fala, oh, glória a Deus, você ficou feliz. Por quê? Porque você estava mentalmente preparado. Você fez a lição de casa. Então, vai chamar a atenção de um irmão? Vai visitar um irmão problemático? Qual a lição de casa que tem que fazer antes? E esse irmão, ele pode me xingar, pode ficar com raiva, ele pode isso, aquilo outro. Então, deixa eu me preparar. Se ele falar isso aqui, o que é que eu respondo? Se ele falar assim, como é que eu vou agir? Eu não vou ficar nervoso. Aí você ora, se prepara e tal. Aí você vai lá com espírito de brandura. Então, você está vendo o que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia está querendo dizer? Então, quando você vê que cada uma dessas 4 situações aqui, observações, virtudes para a igreja, servem também para a minha vida pessoal, mas também é uma característica que ele observa em toda a congregação. Então, vamos parar um pouquinho agora só com esse versículo e comentar alguma coisa. O que você achou? O que você percebeu? Quem quer falar alguma coisa? É interessante a palavra brandura de observar aí. É uma palavra um tanto rebuscada para hoje, mas ela significa calma. É um espírito de calma, um espírito calmo. Não adianta você chegar para repreender alguém bravinho que fala, né? Exato. E aí o que vai acontecer é que a chance de tu levar uma chapuletada é bem maior. Não, muitas brigas e divisões acontecem exatamente nas igrejas porque nós não agimos de acordo com as instruções da própria palavra. Entende o ponto? Infelizmente. Sim. Isso aí. O que acontece, a lição de casa é seja sutil, mas não como com esse de burro que fala, né? Sim, pronto. Nós temos o exemplo que é Jesus, né? É só a gente estudar os exemplos de quando Jesus teve que lidar com situações de crise, de problema, de relacionamento. Aí a gente vai estudando, lendo, daqui a pouco você está começando a aparecer com ele também, a imitar, né? Mas quem mais? Obrigado, Peterson. Oi, João. Alex. Nós temos um problema também sério na igreja hoje, nas congregações,
aquele partidário, assim, né, de ter um irmão muito estimado, né? Eu cheguei na igreja em 97 e, como você falou, né, a gente é chamado ali com Atos 20, 28, né, para cuidar da igreja, né? Hoje, né, e ver os assuntos, a gente sabe que quando alguém lá na frente fala alguma coisa que não convém, ou a gente vai lá, conversa com o irmão, tudo. E na congregação da Lux ali, vários tempos vinha conversando com o irmão a respeito de um assunto, pedi reunião para a gente se reunir. E essa última reunião, não, sabe, deu uma confusão lá. E aquilo que eu falei na reunião, né, foi distorcido totalmente. E muitos desacataram a informação do irmão pregador, né, da qual era fácil de resolver na reunião. E aí, né, foi aquela correria. E muitos se afastaram dali porque não conseguiram resolver os problemas, né? Uhum. E eu fiquei ali, continuo indo lá. É como você falou, a gente não tem que estar fugindo, né, de uma congregação para outra e deixando problemas para trás. Eu acho que nós temos que resolver, né? Então, tudo que eu falei numa reunião foi distorcido. Então, hoje, para saber o que foi falado, tem que perguntar para aqueles que estavam na reunião. E o irmão não aceitou, sabe? Simplesmente levantou e não aceitou. Então, hoje em dia, é um grande problema de a gente querer ajudar, querer ver aquela congregação linda que era antes, 100 e poucas pessoas. Hoje tem um culto de 7 pessoas, 15. Eu fico muito triste. E tem vários problemas ali, né? Nós não temos uma equipe de administradores. Então, assim, olha, eu estou orando para que Deus nos ajude, que a gente, sabe, haja paz entre nós aqui. E as congregações que a gente vê, cada uma tem problemas, assim. Então, assim, não adianta sair de uma congregação, eu vou me envolver com outro. Já teve irmão que saiu de uma congregação aqui, foi para a Zona Sul, deu problema lá, e disse, irmão, tu não precisa se envolver porque tu chegou agora. Então, assim, o irmão voltou para Lucas de novo, triste. Então, assim, ó, o que se faz, né? É orar e pedir para Deus misericórdia, porque para que haja paz e haja solução dos problemas, nós temos que olhar os textos bíblicos. O que eu estou falando? O que eu falei? Da onde eu tirei? Se é coerente? E se não for coerente, alguém me chama e diz, Joãozinho, tu tá confundindo esse texto aí, tu precisa vamos estudar. E não foi feito isso comigo. E não faziam isso, desde que eu cheguei, não faziam. Os irmãos só indo embora. Nós vamos, não hoje, mas no próximo bate-papo, nós vamos falar sobre o primeiro problema, a primeira briga que teve na igreja. E aí nós vamos lá também aprender e ver quantos erros acontecem hoje por não agirmos como os apóstolos agiram no primeiro problema que a igreja teve. E aí nós vamos começar a aprender algumas coisas sobre como que a igreja se relaciona quando há problemas, quando há de briga, quando há porque às vezes o irmão quer ajudar mesmo, essa é a intenção, mas os outros não veem assim. Os outros estão num clima emocional que leem aquilo como ofensa. Então, não estão com a mente preparada para isso. Mas às vezes também tem irmãos que querem tocar fogo mesmo na lenha, né? O irmão dragão, ele quer cuspir fogo mesmo. Então, mas os guias da igreja precisam ter maturidade para saber discernir e saber como agir. E esse saber como agir vem da palavra de Cristo. Sempre tudo vem de lá. Mas nós vamos chegar num ponto que vai tratar sobre esse assunto também. Tá? Ok, mas vamos ficar no versículo ali 42, sobre aqueles 4 pontos ali que a gente viu como marcas de uma igreja mesmo autêntica ali, né? Tem alguém que gostaria de falar alguma observação, fazer alguma pergunta? Tem uma ordem aí, Alex. Márcio. Então, vamos lá. Temos o Márcio, depois a Sandra. Tem o Márcio, tem o Wellington, tem o Carlos, agora a Sandra também. Então, vamos lá. E termina... Então, vamos lá. Então, vamos marcar aqui. Quem repete? Márcio. Wellington. Carlos Simonetti. Sandra e seu Sérgio, que estava falando, não sei se é para falar alguma coisa. Então... Não, foi para ajudar, viu, Reinaldo? Obrigado. Então, vamos assim, para esse tema...
Tá bom. Para esse tema, o último é a Sandra. Senão a gente vai ficar muito tempo e não. E o Paulo, quer dizer. Paulo. Paulo. Tá bom. Então termina Fechou com o Paulo. Aí, então. Fechou aí? Finaliza com o Paulo. Tá. Então vamos lá, Márcio. Ô, Alex, eu gostei do jeito que você colocou o versículo 42, né? Colocando como a gente a igreja tem que obedecer perseverar na comunhão, partir do pão e oração. Eu acho que eu perdi a sua versão ou as outras versões que foram colocadas de partir o pão, porque a igreja tinha começado naquela época. Talvez seria a necessidade mesmo do pessoal que estava em dificuldade, que estava procurando a igreja. Eu acho que eu perdi essa sua colocação. Alguns estudiosos vão dizer que este partir o pão se refere ao que está 2 versículos mais abaixo, sobre eles partirem o pão de casa em casa, no sentido das refeições serem feitas ali com alegria e singeleza. Não havia necessitados, né? Agora, a maioria atribui esse partir o pão a uma referência ao culto, à adoração, que também está citada ali como é que eles adoravam, né? Então, existem essas 2 colocações, porque essa expressão ela foi usada por Jesus e depois se tornou comum para se referir à ceia do Senhor, né? E aí, por causa disso, eles estavam querendo dizer que eles não só estavam em comunhão entre si, mas eles também tinham essa comunhão na adoração, estavam adorando a Deus continuamente, né? Então, há essa alusão ali à ceia, ok? Ao culto, propriamente dito. Então, pode ser entendido dos dois jeitos, então? Eu creio que nenhum dos 2 fere, porque é até uma extensão, né? Tanto, para mim, eu não tenho problema com isso. Eu entendo que são as 2... Minha preferência é a parte espiritual, o culto. Mas, para mim, não tem problema nenhum. No versículo 46, ele fala partir o pão, mas ele salienta a refeição. É salientada a refeição. Exato, por isso. Eu acho que lá, o partir do pão é a ceia. Isso, Então, mas eu não estou lá, eu estou aqui. Eu estou nesse 42. Então, nesse primeiro resumo do 42, eu sou mais inclinado à ceia, se referindo a culto também. Mas eu não vou brigar com ninguém que entende que o que importa é que eles tinham essa experiência, né, de compartilhar, quer seja na ceia, quer seja em casa. Então, isso não é negativo, isso tudo é positivo para a igreja. Beleza, Marcos. Wellington. Pode abrir o som. Wellington está com a gente? Está ouvindo? Boa noite para todos. Opa, boa noite, Wellington. Então, a gente vê a pergunta que eu queria fazer é sobre as parábolas, né? Jesus sempre contou uma posição na parábola para nos ensinar, né? O caminho verdadeiro. E eu creio também assim que na Igreja de Cristo temos que focar mais nessa questão aí de aparecer mais Jesus, né? Não focar mais no problema, porque muitas das vezes no sermão, tomar cuidado no sermão quando vai fazer, às vezes a gente posiciona o sermão para uma dificuldade de um irmão. E a gente vê que Jesus não fazia dessa forma. Ele botava as suas parábolas, né? Focando mais na salvação, focando mais naquilo que a dificuldade da igreja, porque toda a igreja passa por dificuldade, cada irmão tem seus problemas, sua dificuldade. E eu creio assim que nas parábolas de Jesus nos ensina a focar nessa questão aí, né? Sim, tem parábolas que falam sobre isso, mas deixa eu te enriquecer aí um pouco mais, tá? As parábolas de Jesus, elas têm a ver com o tipo de ensino que Jesus tinha que dar por conta da lei, das profecias, sobre o ensino dele, até ele morrer. Então, por que Jesus ensinava com parábolas? E aí ele mesmo diz, né, referente à profecia, para que eles ouçam e não entendam, para que eles não vejam, para que eles não consigam entender. E aí a gente pergunta, o que é isso? Como é que pode? Bem, pode,
é o seguinte: Jesus ensinava a multidão por parábolas, mas ele explicava somente para os seus discípulos. Para a multidão, não. Por quê? Porque não era hora de ninguém se converter a Jesus antes dele morrer ou ressuscitar. Ok? A conversão para a salvação em Jesus Cristo só vem com a morte dele. Então, Jesus, enquanto estava vivo, ele ensinou 2 conceitos de ensino. Tá? O primeiro conceito é: ele ensinou a verdade sobre como as pessoas deveriam viver debaixo da lei, porque ele mesmo estava vivendo debaixo da lei. Havia muito erro para aquelas pessoas que estavam ali vivendo. Então, muitos ensinos de Jesus é corrigindo, ensinando sobre como viver segundo a lei. O outro conjunto de ensino de Jesus é sobre as coisas que viriam depois, a nova aliança. Veja o Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ali ele está legislando, ele está dizendo como vai ser depois. E parte desse ensino era em forma de parábolas, exatamente para que as pessoas pudessem pensar, repensar, alguns podiam até entender, mas, no geral, aquele tipo de ensino era para ser revelado, como foi, depois, quando os apóstolos, então, escrevem, 2 apóstolos, né, João e Mateus, e 2 discípulos, Lucas e Marcos, escrevem sobre os evangelhos, e aí eles relatam essas parábolas. Os evangelhos foram escritos quando? Não foi na hora que Jesus estava falando. Eles foram escritos anos depois, as memórias daquelas pessoas, dos apóstolos, relatando o que Jesus havia ensinado anos antes. Então, beleza. Tranquilo. Agora, no Novo Testamento, quando nós formos chegar na prática da igreja, nós vamos ver que os cultos, eles são direcionados por Jesus de como devem ser. E uma das coisas é que na pregação, o que se prega em culto é Jesus. Qualquer pregador que pega a mensagem direcionada para irmão está pecando. Isso é errado. É pregação de culto, não é para tratar de problemas da igreja, não é para tratar de finanças da igreja, não é para direcionar a pregação para um ou para outro. É para expor Jesus. É para levar a igreja a se motivar e a ser como Jesus. A pregação de púlpito, eu entendo claramente nos textos que é isso. Jesus é o foco. Ok? Marca a reunião para tratar de problema em outro momento. Não no culto, nem depois do culto. Trata em outras circunstâncias e assim por diante. Mas obrigado pelo seu comentário, Wellington. Carlos. Então, Alex, você falou uma coisa sobre voto aí que eu fiquei meio assim pensativo, preocupado. O que aconteceu comigo? Tá. Eu vendi uma propriedade minha e estava com dificuldade para receber. E eu disse, bom, se eu receber, eu vou dar uma oferta generosa na obra de Deus. E eu queria saber se eu fiz errado, porque isso não foi com a intenção de comprar Deus, mas foi com a intenção de gratidão. Certo. Olha, irmão, a instrução que a gente tem, a gente vê até isso, não estou comparando você com Ananias e Safira lá em Atos, né? Não estou comparando, de forma alguma. Mas eu estou querendo dizer que há um ensino ali, há vários ensinos ali. Um dos ensinos ali é que o fato de você vender um terreno, um carro, ou resolver uma pendência que envolve dinheiro e tudo mais, você pode orar para Deus e deve orar para Deus para que Ele te dê paciência, para que Ele te dê vitória e assim por diante e tal, tá? Agora, quando você receber esse valor, você tem o direito de decidir o que você quiser fazer com ele, né? As instruções, essa vontade de querer ofertar e dar alguma parte, não tem problema nenhum. Mas as instruções bíblicas são claras que nós não devemos atrelar algo que não aconteceu, por isso é um voto, né? Com o compromisso da gente dar, entendeu? Vamos imaginar a seguinte questão. No caso de Ananias e Safira, foi a ganância, né? Eles receberam o dinheiro, quando viram o dinheiro, mudaram de ideia, tá certo? Mas vamos imaginar que você falece, e quem vai receber esses valores são seus herdeiros. E eles não querem dar nada. Então, você fez um voto que você não pode cumprir, que você morreu, né? E vamos supor que você fique inválido. Você não morreu, mas ficou vegetando. Da mesma forma, não é?
Então, assim, existem muitas coisas que podem acontecer que podem complicar isso. Agora, independente disso, o que vale é o ensino bíblico sobre como a gente deve ser, deve fazer. Então, não há erro nenhum em você ou qualquer irmão querer ofertar um valor por uma herança, por um dinheiro que recebeu. Isso é nobre, eu diria que isso é generoso, e todo cristão deveria contemplar isso para a obra do Senhor. Eu acho que ele está fazendo de coração, né, Alex? Isso lógico. Tem valor, né? Esse é o valor. Esse é o valor, mas por conta de ser com sinceridade ou de coração, não quer dizer que é certo, ok? Uma pessoa que sofre um acidente, uma criança sofre um acidente de carro, é atropelada, aí eu, com toda boa intenção, quero socorrê-la, eu pego ela e saio correndo com ela na mão para pôr dentro do meu carro. Acabo de quebrar a coluna dela, acaba de destruir os tecidos dela. Então, minha boa intenção só piorou o negócio. Então, eu tenho que associar a minha boa intenção, a minha sinceridade à palavra de Cristo, sempre. E na palavra de Cristo, então, eu tenho a instrução de não fazer voto. Agora, a intenção, sem problema, meu irmão. Viu, Carlos? A intenção não tem problema. Você pode pensar com você mesmo, não, eu vou receber uma herança, quando eu receber essa herança, eu sei o que eu vou fazer, eu quero doar uma parte. Outra coisa é você prometer isso direto para Deus com uma postura de voto. Então, se outra isso coisa aconteceu, é negociar, né, Alex? Outra coisa é fazer um tipo de negócio. Pronto, né? Então, tá vendo? Tem várias variáveis aí. Mas a gente fica com a instrução bíblica, tá? Então, a instrução bíblica é essa. Eu posso planejar, eu posso fazer orçamento, eu posso doar. Agora, votar ao Senhor se eu receber, eu dou, né? Então, aí nós não temos instrução para sustentar isso no Novo Testamento em lugar nenhum. Pelo contrário, a gente tem até uma repreensão aí de Jesus, tá? Então, assim, Deus sabe o seu coração, fala com Ele, ora com Ele, e, Senhor, a minha intenção é essa, mas não fico dependendo, eu dou, independente de se eu receber ou não receber, meu coração está com o Senhor e tal. Então, esse o ponto. Alex, João Pessoa. Oi, João. Sobre o tema? Eu queria fazer uma pergunta para você. Oferta é mandamento? Sim, eu entendo que sim. Sim. Né? Porque você vai ver isso em outros textos, mas eu vou anotar aqui e depois a gente fala sobre isso, porque nós vamos falar sobre culto e as partes dele depois, aí vai entrar a oferta, tá? Tá bom. Carlos, eu espero ter ajudado um pouco. Eu não vou dizer para você que é pecado nesse sentido, meu irmão, mas eu vou dizer para você o seguinte: os textos bíblicos alertam e falam para a gente não fazer isso em forma de voto. A sua intenção é nobre, correta, não vejo nenhum problema em você planejar isso, pensar isso, né? Mas não faça isso como algumas igrejas denominacionais fazem, quando se propõe a fazer um voto, atrelando a condição de fazer aquilo se Deus der a vitória, né? Essa prática estava no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós não encontramos, tá bom? Obrigado, Alex, ajudou bastante. Tá ok. Sandra Pena. Sandra Bruno Pena, descendente de italiano. Abri agora o vídeo. Aí. A pessoa pergunta, qual é a tua religião? Aí Isso. eu digo, não é religião. Eu sou da Igreja de Cristo e nós seguimos a Bíblia. É assim que Perfeito. eu falo. Estou certo? Tá certo. Tem tantas maneiras de se identificar, né? Você pode dizer isso tranquilamente. Você pode dizer que você é uma discípula de Cristo, que você é uma cristã, uma serva de Deus. Você pode dizer que você você pode até falar assim, olha, eu sou a igreja que pertenço a Cristo e tal. Tem várias maneiras bíblicas aí que você pode se referir. Nós usamos esse termo Igreja de Cristo porque ele é um termo, do ponto de vista espiritual, específico. Do ponto de vista religioso, ele é genérico. Por quê? Porque quando alguém diz eu sou da Igreja de Cristo, é muito comum alguns evangélicos perguntarem, tá, mas eu também sou, mas de que denominação você é? Então, há um acréscimo, né? Então, quando nós dizemos que somos da Igreja de Cristo, dentro do conceito bíblico da palavra, a palavra igreja, no mundo espiritual, no mundo religioso, é genérico.
Você não está comunicando nada praticamente. Bom, você está comunicando pouco para qualquer evangélico quando você diz que você é membro da igreja. Porque para ele fica faltando o nome. Igreja é genérico, tem um monte aí. Tá, mas qual é o nome? Aí quando você fala de Cristo, esse termo de Cristo, ele só remete que a igreja pertence que o dono dela é Cristo. Não é um termo denominacional, ok? É apenas uma designação de que eu sou a igreja, portanto, o nome já é esse, a igreja, que pertence a Jesus, que pertence a Cristo. Isso no nosso entendimento. No entendimento do mundo religioso, quando você fala eu sou membro da Igreja de Cristo, ele pode entender que é uma denominação que chama Igreja de Cristo. Entendeu? Então, eu prefiro dizer que eu sou cristão, que eu sou discípulo de Cristo, e aí eu pergunto para a pessoa se ela quer um esclarecimento melhor para entender o que é ser igreja. Né? Mas está certo. E quando eu pergunto para a pessoa, eu quero ter curiosidade para saber Pode, qual é... sem problema. Como é que eu pergunto? Pergunta de que igreja ela é, porque esse é o conceito que ela entende, né? Só de que igreja, né? Você é de qual igreja? Ela vai dizer, eu sou da Igreja Evangélica Quadrangular, por exemplo. Então, você já sabe, se você conhece um pouco daquela doutrina, você já sabe como é que eles funcionam, né? Entendeu? Então tá. Nossa, muito obrigada. Okay. Obrigada mesmo. Que isso. Daí, estamos aí. Muito Paulo. Bem. Boa noite, irmão. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, estou me ouvindo. Joia. Eu vou destacar de novo, novamente, né, meu irmão, o Partir do Pão. Partir do Pão. Muito bem. Começando lá no 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Né? Aqui na NVI, né? O ensino dos apóstolos. Quando se fala do ensino dos apóstolos, eles estavam passando aquilo que receberam de Jesus, certo? Perfeito, perfeitamente. Perfeito. Então, vamos lá. E eles estavam em comunhão. Então, aqui, no Partir o Pão, que foi até a pergunta do irmão Márcio, logo no início ali, né? Você deu alguns exemplos aí de Atos 20, né? 1 Coríntios. Se eu for voltar aqui em Mateus, né, quando aconteceu lá em Mateus 26, né? A pergunta que eu vou lhe dizer aqui, ó, no versículo 29. Certo. Jesus aqui dizendo, eu lhes digo que de agora em diante, no versículo 29 de Mateus 26, para vocês lá. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que beberei do vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Isso. Quando você fala do reino de meu Pai aí, é a igreja? Sem dúvida. Sem dúvida. Total, absoluta, claramente. Joia. Então, e essa passagem não significa que lá no céu vai servir um vinho novo e todo mundo lá vai brindar com Jesus. Não é isso. O que ele está querendo dizer profeticamente é que ele, Jesus, daqui a pouco, quando o reino começasse, ele estaria presente na ceia para brindar um vinho novo. Que é exatamente a ceia. A ceia do Senhor é o cumprimento dessa profecia. Okay? E aí em João, né? Isso. Em João 13, né? Inclusive, esse é um argumento forte para entender que esse partir o pão aqui do 42 seria a ceia do Senhor. Que é quando Jesus está tomando presente conosco, em comunhão, um vinho novo. Comunhão. Diferente agora. Por quê? Porque o vinho ele toma um novo entendimento. Pela fé, não é o sangue, não é o vinho meramente. Pela fé, nós estamos ali em memorial, lembrando do sangue de Cristo. E eu até queria aproveitar essa oportunidade rápida aqui para dizer o seguinte, eu tenho visto muitos irmãos que vão ministrar a ceia do Senhor cometer um erro na verdade, é um erro de designação, né? Como assim? Ele fala assim, vamos orar pelo suco que vamos tomar, né? Então, quando você fala, vamos orar pelo suco que nós vamos tomar, fica pobre em relação ao que Jesus disse do que ele representa. É muito melhor, fica muito mais nobre quando você faz a coisa completa. Vamos orar, então, pelo suco que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo como um memorial, né? Por que esse refino?
Porque quando você está celebrando a ceia, você está conduzindo a mente das pessoas que estão ali presentes. Adolescente, crianças, jovens, estão todos ouvindo você. Então, para quem vai ministrar, o que ele fala é importante porque está conduzindo um ato de adoração. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A representatividade tem que ser bem frisada no momento, né? Exatamente. Agora, eu, Alex, posso estar num culto em que os irmãos façam tudo errado lá na frente, para mim não me afeta. Porque eu tenho conhecimento e eu, na minha oração, não vou concordar com aquilo e vou fazer a minha oração e tomar corretamente. Agora, o problema é que na igreja o culto é público. Tem visitantes, tem idosos, incrédulos, religiosos, tem crianças, enfim. Então, o que a gente faz ali tem que ser bem explicado, entendeu? Olha, o que você vai tomar agora? Então, eu sempre oriento o seguinte, vai dirigir a ceia? Dirija como se tivesse um visitante lá, dirija para ele. Por quê? Porque aí você vai explicar bem. E às vezes eu vejo irmão dirigindo a ceia num culto público, e aí ele começa a falar de Ananias e Safira, ele começa a falar de Caleb, de Josué, e aí as pessoas que estão ali de fora ficam boiando, não conhecem nenhuma dessas pessoas, não sabe o que é aquilo, e não entende nada, e aí o suco passa, ela pega, toma, come, e aí nem cheirou, nem fedeu, entendeu? Então, assim, quem vai ministrar, deve ministrar como se estivesse falando para um adolescente visitante. Põe isso na mente. E aí você explica, sucintamente, para que a pessoa, pelo menos, se ela tomar a decisão, ela tome com algum entendimento ali. Né? Então, valeu. Depois nós vamos falar sobre a ceia também, mas valeu a sua colocação. Tá bom. Obrigado. Mais alguma coisa aí? Não. Eu ia também pegar aqui de Lucas, né, que ele fala do memorial, mas eu creio que aqui em Mateus, aqui, ele já deixa bem claro, né, que essa participação claro. Sim. Não, a gente... você pode aprofundar mais se quiser, que a gente não tem tanto tempo, mas tem tantas outras passagens que a gente pode argumentar, eu não estou aprofundando tanto, eu estou dando mais uma luz aí para a gente conversar, beleza? Legal. Tá bom, então. Então, eu tenho mais Vou fazer um acréscimo, assim, Alex. Por isso que eu gosto, quando a gente está lendo as passagens, a gente lê a passagem, né? E já trabalhar em cima do próprio versículo, que daí fica mais fácil. Claro, mas é isso mesmo, tem que ser assim, né? Eu gosto de estudo assim, que a gente mata a pobre e mostra aí a arma que usou. Né? Então, é bom fazer assim, ok? Então, aqui a gente já viu que no 42 ficam 4... João ainda, Alex? Não. João Pessoa? Não, o João já falou. Ele já fez uma perguntinha ali, mas nós terminamos com o Paulo na lista. Senão eu não vou ter tempo aqui de caminhar um pouquinho. Então, o 43... depois o João pode me perguntar no pessoal também, eu falo com ele. Mas eu gostaria de pelo menos terminar o 43 aqui. E aí a gente percebe, então, esses 4 elementos, né? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles tinham que perseverar, por quê? Porque é uma característica da igreja. Hoje em dia também, a gente tem que perseverar na doutrina, face a tantos ensinamentos errados que tem no mundo religioso. Então, conheça a palavra de Cristo. Na comunhão, face aos nossos problemas, as brigas, a animosidade, às vezes um irmão contra outro, então, perseverar na comunhão. No partir do pão, na frequência, na unidade nos cultos, né? O que a ceia representa. E nas orações, uma igreja que está focada aí em comunicar, em falar com Deus, né? Em ter um diálogo direto também com o Pai. Aí no versículo 43, ele vai dizer que em cada alma, aqui é o sentido geral, né? Não quer dizer literal, mas assim, era o clima, era o que se via. Cada alma havia o quê? Temor. E o que é temor? Temor não é medo. Temor era o que eles aprendiam, eles tinham, e o que eles viam, o que eles viviam, trazia para eles mais comprometimento, mais respeito, mais aquela seriedade naquilo que eles se comprometeram a viver e a fazer. Havia lá 3.000 batizados, depois o número subiu para 5.000 só de homens, e aí a coisa vira multiplicação. Mas cada um deles que aprendia uma palavra de Deus,
e que estavam vivendo daquele jeito e vendo as coisas que estavam acontecendo, desenvolveram temor. Muitas vezes, hoje em dia, um grande problema nas igrejas é a falta de temor à palavra. Em que sentido? Na vida prática. Então, pelas pessoas não conhecerem a palavra de Deus, não respeitarem porque não conhecem, elas cometem muitos erros de convívio na igreja. Por exemplo, né, eu lembro muito bem, eu não vou falar os nomes para não comprometer ninguém, mas eu estava no CRER, lá em Campinas, e eu estava participando de uma aula com um irmão missionário que eu tenho um respeito muito, muito grande. Ele é uma pessoa importante, foi importante na minha vida também, e um grande amigo. E naquela aula, ele fazia as perguntas e eu intuitivamente estava respondendo todas, né? E quem dá aula aqui sabe que quando você está dando aula e uma pessoa só fica ali respondendo tudo, falando tudo, né? Ela está tirando dos outros a condição dos outros falarem, né? E aí causa uma indignação. Só que eu não estava nem aí, eu estava tão envolvido no tema que eu ia falando, né? Até que chegou um momento que esse irmão me deu uma lapada, né? Mas me deu uma travada, assim, né? Que na hora caiu a ficha e eu entendi, mas eu não fiquei mal nem revoltado com ele, entendeu? Não fiquei. Por quê? Porque eu considero esse irmão, eu sei quem ele é, e eu sei que ele ficou irado, um pouco irado, mas eu sei que ele não queria meu mal. Tá entendendo o ponto? Um pai ou uma mãe, quando corrige um filho, ele não quer o mal do filho, mas o filho acha chato aquilo, fica nervoso, fica com raiva. Mas se ele pensasse que tudo que os pais estão fazendo é porque amam e porque querem o bem, isso amenizaria a dor. Então, o que eu estou querendo dizer é que o temor, que é o conhecimento da palavra de Deus, o guardar a palavra de Deus no coração, quando ele é notório, muitos problemas e muita coisa na igreja de ruim não vai acontecer. Entendeu? Simplesmente porque você breca ali. Porque você sabe que Deus não quer que você vá além daquilo. Irai-vos e não pequei, você fica irado. Aí a coisa fica pior, você fala, peraí, se lembra da palavra de Deus e por temor a ele você fica em silêncio, sai daquele ambiente, toma providência. Então, temor é algo extremamente importante, fundamental para uma congregação tratar dos assuntos da vida dela como congregação. E isso depende muito do exemplo dos líderes, dos guias, agir com temor. Não é? E aí diz lá, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É claro que hoje nós não temos essa condição, todos nós já sabemos disso, por conta do início da igreja, os dons, os milagres e tal, mas isso revela o seguinte, que a igreja tinha modelos, tinha representantes, tinha pessoas que estavam conduzindo, e essas pessoas estavam em notoriedade na congregação, estavam à frente. Nós vamos ver várias vezes, até Atos 6, que sempre são mencionados os apóstolos fazendo isso. Por quê? Porque eles eram os líderes ali, principais, eles eram os condutores. Um grande problema que nós enfrentamos, às vezes, em algumas igrejas de Cristo, é o conceito de saber a diferença desses dois conceitos que eu vou falar agora. Na Igreja de Cristo, nós somos todos iguais, espiritualmente. Somos todos filhos de Deus. Temos a palavra como nosso guia. Então, somos todos iguais, espiritualmente. Mas nós somos diferentes funcionalmente, ministerialmente. E cada função e ministério tem o seu devido grau de responsabilidade e respeito devido. Por exemplo, Paulo vai dizer para Timóteo, que para repreender um presbítero, você precisa ter testemunhas. Agora, Jesus diz que quando você vê um irmão pecando, você vai lá e trata com ele, você e ele. Então, como é que nós aplicamos esses dois conceitos? Jesus não falou nos evangelhos sobre pastores.
Você não vai encontrar nenhum ensinamento de Jesus nos evangelhos falando sobre o pastorado na igreja dele. Você vai encontrar isso onde? No livro de Atos e nas cartas. Então, eu sei que na igreja, quando eu for tratar sobre alguns problemas de comportamento e procedimento ou repreensão que envolve um dos pastores da igreja, eu preciso ter pelo menos 2 testemunhas. Por quê? Porque o texto bíblico diz isso. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a igreja, ela tem pessoas que na sua localidade precisam ter a legitimidade, o reconhecimento, o respeito da igreja, da congregação. Algumas congregações, elas têm um problema. Você chega numa congregação e pergunta quem que é a pessoa que conduz aqui ou quem são as pessoas responsáveis pela igreja. Aí muitos irmãos nem sabem quem são, quem se tem ou não tem, o que é, porque a congregação aprendeu a conviver num contexto de que todos somos iguais. Mas esse contexto existe na Bíblia. Ele é o contexto de filiação com Deus, é o contexto espiritual. Mas também tem o contexto funcional da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz lá, ele mesmo, né, Jesus, constituiu na igreja uns para. E aí tem a liderança. Então, é preciso ficar claro para a congregação local quem é o guia e que tipo de guia, que tipo de líder ou liderança a igreja tem, de condução. Alguns não gostam da palavra liderança. Eu não tenho nenhum problema, desde que ela seja entendida do ponto de vista do que significa conduzir pessoas na Bíblia, né? Agora, a Bíblia usa a palavra traduzida guia. E quando você usa a palavra guia, aqui no nosso país é mais relacionada a Umbanda, né? Então eu uso guias, líderes, os condutores da igreja, né? Aqueles que estão à frente, tanto faz. O que importa é você entender o conceito. Então, no conceito bíblico, eu estou terminando aqui com isso, né? Então, o conceito bíblico é que aqui fica evidente quem eram as pessoas que estavam em destaque na condução aqui, fazendo as coisas acontecerem ali. O ensinamento era de quem? Vinha de quem? Os sinais e os prodígios vinham de quem? Aí está aí, ó, apóstolo, aparece 2 vezes nesses 2 versículos. O que isso representa? Representa que a igreja estava sob uma coordenação. Então, muitas vezes, na igreja, a gente não sabe quem é quem, qual é o papel dele, qual é a função dele, né? Então, algumas congregações são os homens. É a reunião administrativa. Quem que conduz aqui? É os homens. Tem os homens que se reúnem e aí a gente decide o que a igreja tem que ser. Eu tenho um problema com esse tipo de condução na igreja do Senhor. São os homens, no sentido geral. O meu problema é onde está escrito isso, né? No Novo Testamento, que a igreja se rege por uma reunião administrativa de homens. Isso é uma reunião que não tem na Bíblia, né? No Novo Testamento. O que tem no Novo Testamento é que Jesus estabeleceu na igreja modelos de liderança. E nós temos igrejas com evangelistas, igrejas que são missionários ou pregadores, mestres, né? Temos igrejas com pastores. Esses tipos de condução tem no Novo Testamento em vários exemplos aí, né? Agora, uma congregação que se reunia e quem conduzia a congregação era todos os homens, eu já vi sérios problemas em reuniões administrativas. Por exemplo, vai para a reunião 10 irmãos, 5 decide uma coisa, 5 decide outra, aí chega no meio da reunião um novo convertido que foi batizado há 3 dias atrás, né? E aí é irmão. Ou as pessoas que estão ali são a maioria de uma família, ou seja como for, isso é muito perigoso. Decisões tomadas em reuniões administrativas, que são reuniões que não são de cunho geral da igreja, que são decisões que deveriam ser tomadas pelos que estão conduzindo a congregação. E há uma diferença, né? A gente vê claramente em Atos 6 e depois que os guias da igreja, os pastores ou as pessoas que vão assumir áreas difusas na igreja, são eleitas pela própria igreja. Aí sim, a própria congregação vai eleger. Mas tem várias decisões e conduções que as pessoas já receberam autorização para fazer isso. Vamos imaginar um diácono de manutenção do prédio, que a igreja
escolheu aquele homem para ser, ele ou mais outro, para serem diáconos de manutenção de um prédio, porque a igreja tem um prédio. Convém o diácono, toda vez que for tomar uma decisão, reunir a igreja ou os homens para perguntar o que ele vai fazer? Ora, claro que não. Se a igreja já deu a ele, por conta da experiência, da confiança, da maturidade, a condição dele cuidar daquela área ministerial, é óbvio que ele não precisa ficar perguntando todos os passos que ele vai fazer, nem para o presbítero e nem para a igreja. Agora, quando for algo de uma dimensão maior, convém se aconselhar, falar com o presbitério, né, e tal. E se o presbitério achar que é algo muito grande, então o presbitério leva para a congregação, e a congregação toda decide junto. Mas, no geral, tem muita coisa que se trata em reunião, que é assim, ó, começa querendo dizer o que é um cavalo, e aí termina no hipopótamo, entendeu? A coisa? Então, assim, começa de um jeito e termina do outro. Geralmente, essas reuniões administrativas, elas começam com... Tem 5 assuntos. Tratam 2 e os últimos 3 não dá tempo. Ou tem que fazer a toca de caixa porque gastaram todo o tempo tratando de 1 ou 2. Não é? Então, assim, eu não estou indo contra. Eu acho que deve ter reuniões administrativas para tratar de certos assuntos em áreas específicas. Mas esse modelo não é um modelo de condução de igreja. Na Bíblia, não. Tá? E precisamos tomar muito cuidado. Geralmente, congregações que atuam dessa forma, uma forma que não é bíblica, com reuniões administrativas, são congregações que tiveram missionários, ou tiveram algum tipo de liderança já reconhecida, mas que essa liderança foi retirada de lá e não preparou ninguém para conduzir a igreja. Aí essa pessoa sai e a igreja fica coordenada por todos os irmãos ali, entendeu? E aí isso gera vários problemas. Nós vamos ver isso acontecendo em várias situações, até inclusive quando os guias da igreja não cumprem a sua função, o problema que isso traz para a igreja. E em Atos 6 nós vamos ver que os apóstolos foram os primeiros exemplos de liderança que pisou na bola, né? Que não fez o que deveria, criou problema na igreja. A gente vai ver isso também, ok? Eu vou terminar por aqui, e só assim, quem tiver com o coração ardendo mesmo para falar alguma coisa, fique à vontade. Eu não quero condenar nenhuma igreja aqui, tá, de Cristo, a congregação, por causa de reunião de homens. Eu estou dizendo isso, lembra do início, no intuito de aperfeiçoar e melhorar, ok? Ou seja, se esse é um modelo bíblico, então, com todo amor e respeito, eu peço para me mostrar onde está no Novo Testamento que Jesus, na mente dele, idealizou que a igreja dele seria conduzida dessa forma. Aí tudo bem. Eu não vejo isso em nenhum lugar, né? Eu tenho doutorado em reunião administrativa. Se eu for contar todas as horas da minha vida e na igreja, nesses 40 anos de cristianismo, de quantas reuniões administrativas eu já participei, dá um doutorado, entendeu? Mas não é eficiente e faz tempo que a gente não tem mais esse tipo de coisa. Pelo menos nas congregações em que eu fui evangelista. Tá? Alguém com o coração ardendo, quer falar alguma coisa? A gente tem aí mais... vamos colocar aqui mais uns 5 minutinhos. Então vai lá, Paulo, rapidinho. Eu só ia mencionar esse comecinho do 43, em cada uma havia temor, né? Aqui todos estavam cheios de temor. É interessante que o nosso irmão aí, ele esboçou um temor, né? Perguntando com relação à parte de como é que fala, o terreno que tinha vendido, né? Voto. Então, assim, voto, com relação ao voto. Mas é que esse temor, você até falou que a igreja, nós precisamos, né, realmente ter esse temor, né, com relação às coisas de Deus, né? O mundo religioso hoje, logo em seguida está aqui, muitos prodígios e sinais eram feitos, né, por intermédio dos apóstolos. Você acha que o fato desses acontecimentos lá, hoje o mundo religioso ele aplica essas coisas em função disso para fazer com que... Né, porque aqui em Atos 8, você vê o Simão, né? Você vê que todo o povo, mais o simples é o mais rico, aqui no versículo 10, né, de Atos 8, dava atenção e exclamava, este homem é o poder divino, né? Sim. Então, sem acho dúvida. que às vezes acontecem muitas coisas. Pode falar, pode comentar. Sem dúvida. No entanto, nós somos desafiados como cristãos
a causar esse respeito nas pessoas por conta do nosso compromisso em obedecer à palavra. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos falando de um período autorizado por Deus em que os sinais e prodígios seriam a base para esse temor, porque a palavra não ainda havia sido escrita. Então, vamos lembrar que o Novo Testamento, o início da igreja, a pregação era oral, não era escrita. Eles não tinham base de nada escrito ainda. Então, eles estavam sob a autoridade de Deus para agir daquela forma. Então, os sinais e prodígios, essa demonstração de poder, era mesmo a base do temor. Mas isso foi mudando. A base do temor agora passa a ser o conhecimento de Deus por meio da sua palavra, da obediência à palavra. Hoje em dia, as pessoas no mundo religioso, eles usam, e às vezes até infelizmente na igreja, não usam somente essa demonstração de sinais, entre aspas, aí. Eles usam também o medo, não é? Aquele pregador austero, severo, né? Que fala, se você não ofertar, vai vir um devorador, e vai te matar, vai te corromper. Não está bem na vida porque não tem fé. E esses caras que pregam dessa forma, eles tentam causar o temor com medo. O medo. Né? Agora, o temor não é o medo, o temor é o respeito a quem está conduzindo e falando. No nosso caso, esse respeito vem pelo conhecimento de Jesus através da palavra dele. E aí a gente vê algumas coisas acontecendo. Às vezes, você vê Deus agindo na vida de uma pessoa e corrigindo ela, disciplinando ela. É possível, sim, acontecer isso, não é? A pessoa vai fazer uma coisa errada, termina morrendo por causa daquilo, era um pecado, era algo ruim. E isso causa em nós um temor, e a gente atribui a Deus. Não tem problema isso, não tem. Mas a base disso não é mais alguém ministrando curas, milagres e sinais. A base disso agora é a obediência à palavra. Exatamente. Porque nós estamos em outro período agora, não estamos mais no período do início da igreja. Tá? Muito bem, Paulo. Obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta. Mais alguém só aí com o coração ardendo? Só mais um? Ou uma? Senão a gente conclui por hoje. O vídeo vai ficar... Está gravado, né? Vai ficar... Brinca com esse coração ardendo, que daqui a pouco todo mundo vai estar com o coração ardendo aí. Pois é. Mas eu acho que deu para todo mundo entender como vai ser edificante esse papo sobre o impacto a igreja tem na vida do discípulo. A gente está tratando de muita coisa legal aqui e você fique à vontade aí para fazer suas perguntas depois também, no próximo, não tem problema, tá bom? Então, vamos ter uma palavra de oração e aí vamos lembrar do Venino, né? Que está com problema de saúde, e eu também vou tomar liberdade de orar de uma forma geral, mas Deus conhece individualmente cada um de vocês aqui, cada um de nós que estamos aqui, tá bom? Soberano Deus e eterno Pai, glorioso Senhor, Deus de poder, misericórdia, o Senhor conhece a natureza do nosso coração, sabe que ele é inclinado para o Senhor, porque conhecemos a Tua palavra. Mas também sabe, Pai eterno, que a nossa carnalidade muitas vezes vem à tona e nós pecamos, pensamos, fazemos e dizemos coisas que desagradam ao Senhor. Por favor, Pai, nos perdoa, nos ajuda a termos domínio da nossa língua, a termos controle dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nos ajuda a sermos pessoas boas, generosas, que falam com temperança, controladas, que demonstram, Pai eterno, o Senhor e a Jesus Cristo por meio de nossas vidas, sobretudo. Abençoe, Pai eterno, a Tua igreja espalhada pelo Brasil, cada irmão, cada congregação, nós aqui deste grupo que temos batido um papo sobre a Tua palavra. Esteja, Pai eterno, com esses irmãos e irmãs que estão travando problemas de saúde, problemas de trabalho, sofrimentos em relacionamentos. O Senhor conhece a angústia e a dor de cada um, e nós queremos pedir ao Senhor que Tua mão poderosa possa conduzir cada um, se a cura, se a solução, se o aprendizado, seja como for, nós entregamos em Tuas mãos, como entregamos a vida do Venino aqui, Pai, nas Tuas mãos. O Senhor é quem sabe, mas o nosso desejo é passar por tudo isso e aprendermos e melhorarmos. Mas o Senhor nos conduza, por favor. Em nome de Jesus, dá-nos uma boa noite. Amém. Amém. Muito bom, irmãos. Olha, que joia bater um papo assim, né?
edificante. Que Deus abençoe, viu? Deus continue te abençoando. Amém, a todos nós, viu? Ana, um beijo aí, viu? Enite, também um beijo. Amanhã eu te ligo, Enite, tá? Amém. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Deixei minha pergunta para outra semana, viu? Tá bom. Então, deixe já anotado aí, para não esquecer. Ok. Boa noite. Eu venho dos Estados Unidos, Alex, por isso que eu estou chegando atrasada. Tem problema, não. Fique à vontade. Eu tenho você colocado, aí eu assisto tudo de uma vez. Tá certo. Mas o meu coração fica doendo de perder. Boa noite, a paz. A paz, boa noite. Beijo a todos. Boa noite, Célia. Que Deus abençoe você aí, viu, querida? Um beijo para todos. Muito bom ter você aqui, viu? Boa noite, Carlos. Fiquem em paz. Paulão, boa noite, Paulo. João, Ronaldo, Carlos, Cibele, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Na quarta-feira, se Deus permitir. 2-0 para nós ontem. Boa noite a todos. Boa noite, mas Milton. a Libertadores é nossa. Vamos ver, né? Eu vou encerrar aqui, então. Beijão. Tchau, tchau.